Olá, pessoal. Boa tarde. Eu me chamo Ana e hoje eu vou falar para vocês sobre as arboviroses e também os vírus que afetam o sistema respiratório. Eu peço só um momentinho que eu vou estar compartilhando a minha tela e assim a gente começa a nossa aula de hoje. Ótimo, tela aqui já compartilhada. Então, nós podemos começar. Bom, como nós vimos na aula da professora Fernanda, ela explicou sobre os vírus, e aqui a gente vai aprofundar em dois temas específicos: arboviroses e também vírus do sistema respiratório. Primeiramente, a gente precisa compreender o que são arboviroses, né? As arboviroses, elas são viroses transmitidas por artrópodes. Ou seja, no Brasil, o mosquito Aedes aegypti é o principal vilão, trazendo muitas doenças perigosas. E uma dessas doenças perigosas a gente conhece, vamos colocar aqui mundialmente, nacionalmente, que é a dengue. Existem alguns fatores ambientais e sociais que são muito importantes e que a gente precisa entender que, inclusive, aumentam a proliferação do mosquito da Aedes aegypti, como, por exemplo, a urbanização desordenada, falta de saneamento básico e também o clima quente e úmido, favorecendo a proliferação do mosquito da Aedes aegypti, né? Essas doenças, elas não são apenas um problema biológico, mas principalmente a gente passa a refletir a forma que a gente vive em cidades. Por quê? Onde tem lixo, tem água parada e tem pouca estrutura urbana. Então, o mosquito se multiplica. E isso aparece direto no Enem. Então, é importante que a gente fixe esses fatores que são super importantes, principalmente sobre essa questão da água parada e também, né, dos picos de proliferação do mosquito da Aedes aegypti, que acontece no clima quente e úmido, favorecendo a proliferação. E aqui eu trouxe algumas das doenças mais famosas que são acometidas pelo mosquito Aedes aegypti, tá? A primeira delas é a febre amarela. A febre amarela, ela é uma doença viral transmitida principalmente, né, pelo mosquito Aedes aegypti nas cidades. Essa doença, ela é transmitida pela picada do mosquito infectado e os sintomas mais característicos é febre alta, dores no corpo, olhos amarelados, que a gente também chama de icterícia, vômitos e sangramentos. Não existe um tratamento específico, mas existe o suporte médico e a vacina preventiva, ela é essencial. A dengue, ela é uma virose comum no Brasil, causada por 4 sorotipos do vírus da dengue. E a transmissão, ela é pela picada do mosquito Aedes aegypti. E os sintomas: febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas na pele. As manchas na pele, em especial, elas são um grande indicativo, né, da dengue, e dores no corpo também. E o tratamento, antes de tudo, a hidratação, o repouso e também o acompanhamento médico, né, sem o uso de ácido acetilsalicílico, que geralmente é utilizado em outros tratamentos. A Zika, ela também é uma virose, geralmente é uma virose leve, porém, se existe mulheres e pessoas com útero que estão gestando, ela passa a ser perigosa porque ela pode causar microcefalia no feto ou no bebê. A transmissão também é por picada do Aedes aegypti, relação sexual e também através do sangue. E os sintomas: febre baixa, manchas vermelhas, coceira, dor nos olhos e também conjuntivite. O tratamento, assim como o tratamento da dengue, é através do repouso, hidratação e também tem alguns outros tratamentos que podem estar incluídos nos sintomas.
A chikungunya, ela é uma virose causada principalmente nas articulações, causando dores muito fortes. Também pela picada do Aedes aegypti, e os sintomas é febre alta repentina, dores intensas nas articulações, inchaço e manchas vermelhas. E o tratamento, né, é o repouso, e as dores nas articulações, elas podem durar meses. Como que a gente evita, né, ou geralmente a gente tem algum mecanismo para evitar esses adoecimentos? Número 1, a vacinação, quando houver, a gente sabe que existem diversas campanhas anuais que o SUS, ele promove. Eliminação de criadouros também, uso de repelentes, telas e roupas. E uma das coisas super importantes também é a educação em políticas públicas. Nessa questão de eliminação de criadouros, é aquele velho clichê. Se tiver água parada em casa, sempre evitar pneus, caixinhas de vaso ou qualquer outro fator que cause essa água parada. Mudando agora um pouco, a gente vai falar um pouco sobre os vírus do sistema respiratório. O que que acontece? Nós estamos entrando no inverno. O inverno é um momento assim super propício para diversos adoecimentos no nosso sistema respiratório, né? O sistema respiratório é uma das portas principais para a entrada de vírus, né? Eles entram pelo ar, que causam inflamações, febre, trosses, e em casos muito graves, podem comprometer os pulmões e até mesmo outros órgãos do sistema respiratório. E aí aqui eu trouxe um mapa, né, do sistema respiratório para vocês verem. Aqui tem a cavidade nasal, as narinas, geralmente os vírus podem entrar pelas narinas, também pela boca, e aqui, né, pode comprometer todo o sistema respiratório, né, faringe, traqueia, brônquios, pulmões, diafragma, cavidade pleural, enfim. E aqui, como eu trouxe, né, através da entrada de ar, tanto pelo contato com outras pessoas infectadas, ou até mesmo com gotículas de ar, e atinge nariz, gargantas e pulmões. E um dos grandes exemplos que a gente tem, né, de adoecimentos virais é a gripe, o Covid e a influenza. Aqui eu trouxe 3 imagens. Essa primeira imagem, essa segunda imagem, é como esses vírus podem entrar e podem comprometer o nosso sistema respiratório. E aqui eu trouxe uma imagem mais detalhada sobre como que esses vírus, eles atuam no sistema respiratório. Mas também o corpo, ele reage. Então, aqui a gente tem os famosos soldadinhos da saúde combatendo os vírus. Então, o nosso sistema imunológico, ele ativa defesas. Então, esses soldadinhos são como se fossem as defesas. E a febre, ela e a inflamação, elas são, digamos que, sinalizadores, né, da produção de anticorpos. Então, quando existe a febre, por exemplo, é quando o nosso corpo ele está ali lutando contra esses vírus, e a importância das vacinas também, elas são necessárias, porque esses soldadinhos, né, que combatem esses vírus, eles vão estar trabalhando fortemente para que a gente tenha mais saúde. Eu vou falar aqui de 2 adoecimentos bem conhecidos, que é a influenza, né, causada pelos vírus influenza A, B ou C. A transmissão é pelo ar, através de gotículas, contato com secreções contaminadas, e os sintomas são bem específicos: febre, tosse, dor no corpo, dor de garganta e o cansaço. O tratamento, né, preventivo são as vacinas anuais disponíveis, mas também o repouso, muita hidratação, e existem também medicamentos fitoterápicos. O coronavírus, né, é causada pelo SARS-CoV-2. A transmissão é pelo ar, né, gotículas, aerossóis, contato com superfícies contaminadas. Os sintomas são bem específicos também: febre, tosse, perda de olfato, paladar, falta de ar, cansaço, dores no corpo.
E o tratamento, né, para os sintomáticos são repouso, muita hidratação. Agora também, né, nós temos algumas campanhas de vacinas disponíveis. Em casos muito graves, né, que possam ocorrer diversos fatores, a gente indica, na verdade a gente não, mas é indicado a internação.